Bom dia! Eu sou o Bruno Del Rey e você está em mais um Na Trilha com o Del Rey. E hoje eu vou me aventurar aqui pelo morro. Pode ser que eu caia aqui, ó. Naquele caminho que vai dar na represinha que tem aqui perto, né? Eu já tenho um vídeo que eu fiz aqui. Acho que mais de um, na verdade. E hoje eu quero falar, gente, sobre o que a pintura causou em mim, né? O que estudar pintura me transformou, né? E para falar disso, eu preciso também de um lugar, sim, né? Que tenha um caminho que nos obrigue a sair, né? Da trilha convencional, né? Um lugar que vai levar para um outro campo de pensamento. Então, como sempre, de alguma forma, os caminhos onde eu ando aqui na trilha são mapas para eu andar dentro da minha cabeça e trazer um tema, né? Trazer uma informação que me é importante e que, por ser importante para mim, me parece interessante compartilhar. Então, por que a pintura é importante, né? O que eu aprendi com a pintura, a prática da pintura, né? Então, só para recapitular, né, da onde que vem a experiência minha da pintura, né? Eu fiz a faculdade de educação artística e posso dizer que foi a faculdade de educação artística que possibilitou eu dar um salto um pouco mais importante, ou um pouco mais profundo em técnicas de pintura. Ó, tô aqui na represinha, sempre lindo, né? Ó. Então isso, né? Eu pintava desde jovem, sim, só que sem nenhuma técnica, sem saber o que eu estava fazendo. Mas assim como o desenho, a prática da pintura era um ritual de suspensão do tempo, né? Eu já falei disso aqui em outros vídeos no canal, né? Mas é interessante voltar nisso, nesse aqui especificamente, porque eu vou desmioçar questões da pintura que acho que é legal compartilhar. Então, sempre foi um ritual de suspensão do tempo, uma necessidade minha de explorar zonas da minha cabeça e tal. E aquele momento em que eu me dispunha do tempo ordinário, né? Me ocultava do tempo ordinário. E aí, quando eu falo tempo ordinário, é legal explicar, né? Porque às vezes as pessoas não sabem o que eu estou querendo dizer, não é que você entrou em transe, não é que são estados alterados de consciência. De alguma forma tem um pouco a ver, mas a verdade é que a gente é regido por ritmos, né? E esses ritmos, eles são tanto de dentro para fora como de fora para dentro, né? E às vezes os ritmos de fora, para quem foi criado como eu numa cidade, né, no meio urbano e tal, podem acabar ditando certas métricas, né? Assim como o nosso próprio sistema financeiro, a maneira como a gente se sustenta, né, ganha, a relação do trabalho acaba criando métricas para você sobreviver, que são ótimas, óbvio, a gente não tem nem o que discutir em relação a isso, a gente precisa sobreviver, precisa entender essas métricas, né? Mas a gente tem que entender também que a gente não é não é isso, né? Eu já falei em outros vídeos que eu não sou um ilustrador a priori, eu não sou um artista da área visual, né? Eu dei aula de pintura há muitos anos, né? Na Quanta Academia de Artes em São Paulo. E eu posso dizer com segurança que foi uma das experiências mais ricas da minha vida, né? Ter compartilhado aquela sala com artistas que são muito legais, tanto outros professores quanto alunos e aprendizes, né? Que deram a credibilidade, deram suporte para que eu pudesse desenvolver, explorar exercícios legais de pintura. E eu falo, né? Falo com saudade dessa época e quero realmente poder voltar a fazer, né? Lecionar pintura e ter um ambiente presencial para poder compartilhar. E essa experiência, ela mudou o meu traço, né? E mudou minha vida também, né? E como isso acontece, né? E que acho que é legal compartilhar. Acontece do seguinte ponto de vista. No percurso, né, de aprender pintura e de aprender a ensinar a pintura, eu fui levado, né, assim, acho que como outros professores também, a contemplar mais, né, a olhar mais,
a aceitar muito mais aquilo que está sendo usado como referência do que a imaginação, né? Eu sou uma pessoa muito imaginativa, né? Sempre fui um desenhista que procurava uma fuga do real, né? Uma fuga imaginativa, uma trilha para fora, né, do real. E nada contra isso, tá? Porque o real é esse tempo ordinário que às vezes é o tempo de fora, o tempo desses sistemas todos do trabalho e tudo mais, que acabam tirando você da possibilidade de entender o seu próprio tempo, sua própria direção, né? Então não é ruim imaginar que eu estava procurando uma fuga para o real, né? Não é um faro ruim, não é uma infantilidade, é uma coisa super madura, na verdade, que óbvio a gente precisa também codificar da melhor maneira possível. Mas o fato era esse, que eu estava procurando uma maneira de reavaliar o mundo, né? O mundo não pode ser essa métrica aqui, não pode ser esse tempo aqui, esse cronograma aqui que funciona no dia a dia. Tem que ter outra coisa, né? E é a contemplação que é essa outra coisa, né? Eu, quando desenhava quando era criança, né, eu tinha mais tempo para pensar isso dessa forma. E hoje trabalhando cada vez menos, né? Eu vi outras pessoas estão falando sobre isso também aqui no YouTube, né? Alguns canais legais, inclusive, desculpa, caiu aqui. Desculpa. E é um tema recorrente, acho que da humanidade, né? A questão de tempo para contemplar, tempo para se ver, para conhecer a si mesmo, conhecer o seu trabalho, né? Alguém que tem uma criação artística sabe que existe um tempo de maturação, existe um momento, algum período que você precisa se dedicar para se recriar, né? Se desenvolver, né? Não aceitar que eu sou um ilustrador que faz esse tipo de coisa, tá? E daí, sabe? Tipo, existe um vínculo, de repente. Vou dar um exemplo prático aqui, né? Por exemplo, pintura digital é o que está mais em voga, né? Trabalhar para games e, enfim, todas essas coisas que são super consagradas no mercado, né? Mas da minha parte, saudade mesmo de desenhar na esferográfica, né? De pegar minha caneta esferográfica e fazer uns desenhos descomprometido, de uma forma livre, né? Criações livres, né? Aquela criação que volta no tempo e retorna aos primórdios do encontro das pessoas em volta de uma fogueira, para contar os causos, contar mitos, né, importantes, mitos que evocam questões da imaginação e questões que, por ser da imaginação, né, não são menores, né, são mitos fundadores, muitas vezes, que aparecem nesse tipo de relação social profunda, onde a gente conta histórias uns para os outros de forma livre. Então essa liberdade, essa dança, essa brincadeira, né, que falta às vezes para as pessoas. E aí a pintura me trouxe isso, né? Esse período que eu estive pintando lá na Quanta, em outros lugares que eu tive a oportunidade de pintar e tive contato com pessoas que estavam querendo aprender a pintar, estavam legitimamente afim, né, disso, me fizeram refletir esse ponto em que eu parei de imaginar um pouco e comecei a pensar que o melhor mesmo é eu me concentrar e desenhar e pintar aquilo que eu estou representando. Pode ser com uma estilização, com uma linguagem diferente, com uma técnica de pintura com mais ou menos água, densa ou aguado, enfim, não importa muito como você vai fazer, mas você vai estar ali imerso na investigação do real. Isso é um pouco contraintuitivo para quem trabalha com arte, que tem toda essa valorização excessiva, né, da fantasia, né, e que é bom também, que nem eu tenho falado, né, fantasia. Eu acho que psicologicamente traz essa revocação de um mundo imaginado que talvez seja melhor do que o mundo real, né, e que venha discutir conosco sobre o tempo ordinário de novo, né. Então isso é legal, mas existe uma maneira de você quebrar o tempo ordinário na presença, né. Acho que eu já falei isso inclusive aqui mesmo, né, que aqui nessa represinha aqui. Então é na possibilidade de desenhar o real é que você está totalmente presente e a sua cabeça não está ali trazendo informações inconscientes, informações que nos atravessem assim de forma a criar confusões mentais, né?
E aí você consegue ficar ali completamente concentrado, né? E aí entra naquela coisa do desenho meditativo, na pintura meditativa, né? Então é isso. E tem outra coisa também na pintura especificamente, que é o transe, né? Ou a investigação técnica, né? Que por si só já é bastante meditativa, né? Você vai ter que estar lá pensando, no caso da aquarela, na quantidade de água versus tinta, né? Vai ter que estar pensando nisso na acrílica também, vai ter que estar pensando nisso no guache, vai ter que estar pensando em que momento você vai secar a sua pintura, você vai deixar secar a sua pintura para poder vir com outra camada, né? Então todas essas coisas são coisas que te fazem ter que esperar, que é uma coisa que o digital às vezes pode te tirar, né? O digital você quer atalhos, você quer cada vez mais rápido, cada vez mais efetivo. E aí essa margem para o treino, para a experimentação se esvai, né? Você não deixa de ter essa margem para experimentação. Isso, e eu queria falar também um pouquinho do Ghibli, né? Estúdio dos filmes do Miyazaki. Eu tenho tido a oportunidade de ver Totoro com a minha filha. A Helena gosta de Totoro, gosta do Miyazaki. E é muito interessante porque o Totoro especificamente, ele tem uma homenagem um pouco à contemplação da natureza, né? Não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver Totoro, né? Mas fica como indicação para quem gosta de arte, gosta da natureza, né? E sente essa sensação positiva de que nesse lugar aqui a gente é mais a gente, né? É mais de verdade, né? De alguma forma. Mesmo que seja metaforicamente, tá? E esse vínculo está muito evidente, né, na obra dele. Então é muito legal de ver, né? Eu lembro que quando eu mudei aqui pra cá, eu moro numa região afastada, obviamente, vocês veem que eu tô sempre no mato. E lá no quintal de casa lá tem uma hortinha que a gente fez, tem região arborizada em todo o entorno, né? E meus filhos brincando desde pequeno em volta do mato sempre lembrou um pouco esse tipo de desenho, né, do Miyazaki. Então é isso, assim, coisas que trazem essa contemplação, né? Inclusive até tem algumas cenas do Totoro em que a gente fica muito tempo olhando a natureza, um sapo coachando, as vegetação balançando com o vento, né? A água, né? Tem umas animações de água muito legais, né? Onde você vê a perturbação da película da água com alguma coisa que cai, né? Com a gravidade, pôr do sol, o nascer do sol, as comidas, né? O cheiro das comidas. Então isso traz imensamente a gente para a realidade. E aí cai naquele questionamento que eu acho muito interessante: o que é real de fato, né? Talvez o nosso ímpeto imaginativo demais das metrópoles, como o meu quando eu era jovem, são uma necessidade de fuga e embarcar numa jornada para justamente encontrar o tempo real, né? Porque o tempo da metrópole não é um tempo real. O tempo real é esse aqui, é da vegetação, de onde os animais vivem, do vento, da água. Então essa reflexão que eu queria fazer com vocês, né? Espero ter contribuído com algum pensamento que esteja também em vocês. Essa é a ideia. Compartilhar é isso, né? E não esquece de comentar o que você acha. Vamos deixar esse papo mais legal. Não esquece de sugerir temas pra gente conversar, mais coisas. Valeu, boa semana pra todo mundo. Bom descanso no final de semana, que esse eu tô postando hoje, sábado. Tudo de bom pra todo mundo e até um próximo Na Trilha com Del Rey.